E falando em desafios também, né, decisões, né, decisões geram medos, né, também, né, e quando você iniciou a telemedicina, né, como você falou, né, era tudo muito novo, né, lá no início, os médicos foram fazendo, hoje a gente tem regras mais claras, né, e também a importância da formalização desse ato médico, porque a telemedicina é medicina, né, tem essa formalização. E como você se sentia, assim, lá no início? Você tinha medo, tinha insegurança para começar a fazer a telemedicina? Eu tinha uma insegurança em relação à tecnologia, a questão da ferramenta do prontuário eletrônico, como me respaldar, e também em relação a coisas simples, como o receituário digital, que hoje eu vejo que é bem seguro, com assinatura digital, QR Code que o paciente pode acessar, mas eu tinha dificuldade de compreender como isso funcionava. Isso era uma barreira para mim, para poder iniciar. E o medo em geral da questão assim, do paciente, né, das dificuldades que eu teria de estar diagnosticando esse paciente, o que foi vencido, né, com a prática e com a formação que eu pude receber. Bom, às vezes o desconhecimento gera medo, né? E quando a gente começa a conhecer, estudar ou praticar, né, esse medo vai sendo vencido. Exatamente. E outra questão que muita gente, né, questiona e tem muito receio, né, é a questão de como, né, foi a adaptação para você de fazer a teleconsulta, né, já que não tem o exame físico da maneira como a gente conhece, né, porque o exame físico é a coleta de sinais, né, Exatamente. objetivos, né, então a gente não tem ali o toque ali no paciente, mas tem algumas coisas que a gente consegue coletar, né, de informações que seriam sinais, né. Como é que você se adaptou? Isso foi através também da formação. Eu tinha uma certa resistência em relação a essa dificuldade do exame físico, por eu fazer um exame físico muito minucioso, exame de neuropatia. Mas a partir do momento que eu entendi a necessidade da telemedicina e que essa ferramenta ela vem para agregar e também como a gente pode se respaldar, a gente tem essa segurança de poder explicar ao paciente essas limitações, a gente tem a possibilidade e o dever de estar explicando, esclarecendo o paciente da limitação da telemedicina, pela impossibilidade do exame físico completo, através dos pareceres do Conselho Federal de Medicina 2314 de 2022, em que o médico deve esclarecer dessa impossibilidade e, no caso dele necessitar de uma consulta presencial, ele pode sim fazê-lo, indicar ao paciente que ele necessita de uma consulta presencial, ele mesmo pode estar finalizando essa consulta com o paciente ou indicando para um colega se necessário. Então, em razão dessa possibilidade de eu estar esclarecendo o paciente, enviando um termo de consentimento livre e esclarecido, em que o paciente fica ciente de todas essas limitações, ele está de acordo com isso, eu me senti mais segura. E com o conhecimento, através do curso, em que a gente notou e verificou que a telemedicina, ela é resolutiva em mais de 75% dos casos, a anamnese ela é responsável por 80% dos diagnósticos na medicina, então uma anamnese bem feita e cuidadosa, e tendo essa segurança de que eu posso estar falando com o paciente, que se ele necessitar de uma consulta presencial, ele pode retornar, se ele estiver distante, eu posso encaminhá-lo para um colega especialista. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente precisa de uma orientação. Ou mesmo alertar aquele paciente que necessita de uma consulta de urgência. Então, eu posso estar respaldada para poder orientar isso ao meu paciente, que ele necessita de uma consulta de urgência. Então, eu acredito que a telemedicina, nesse sentido, apesar dessa ausência do exame físico, e ainda assim o exame físico ele vai ser mais ainda tecnológico, a gente vai ver, através do curso, a gente notou que existem ferramentas que todas as grandes empresas estão trabalhando para conseguir ter acesso ao paciente mesmo à distância. Apesar disso, então, eu acredito que a telemedicina ela evita a automedicação, ela funciona também como uma triagem, que ela cabe a nós orientar o paciente, evitar as visitas desnecessárias ao pronto-socorro, né, como foi muito importante na pandemia, que a gente conseguiu não estar superlotando os hospitais, resolvendo casos que poderiam ser resolvidos com a consulta por telemedicina,
e também, muitas vezes, alertando, ao contrário, um paciente que necessita de uma consulta de urgência. Então, o médico ali ele pode estar funcionando como uma triagem para um paciente que realmente necessita de uma consulta de urgência. Dessa forma, eu fiquei à vontade. Eu já atendi pacientes que estavam com certa urgência, paciente com descontrole glicêmico, em que eu fiz a consulta presencial, entendi a necessidade de um exame físico, fiz a consulta por telemedicina, entendi a necessidade do exame físico. Em 2 dias depois, o paciente compareceu presencialmente, eu realizei o exame físico. E também, de forma contrária, eu já atendi pacientes de forma presencial, em que eu notei que o paciente tinha uma dificuldade do retorno, pacientes com dificuldade de locomoção, ou paciente que me alegava que voltaria para a sua cidade natal, porque eu atendo em um local geograficamente, um polo, em que os pacientes buscam profissionais de saúde, tem pacientes de várias regiões, e o paciente às vezes fala, doutor, eu vou voltar para a minha cidade, eu não consigo retornar. E eu ofereço para ele a ferramenta da telemedicina. Então, já tive alguns casos de pacientes que foram presencialmente e fizeram esse retorno. Isso me dá a liberdade de estar segura em relação ao exame físico, porque eu saberei que eu vou orientar o paciente quando ele necessitar.